Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com a Tatiane. Ela é mãe do Nicolas. O Nicolas é uma criança que tem 8 anos, tem diagnóstico de autismo, de suporte nível 3. Quer dizer, era suporte nível 3, porque ele já está sendo diagnosticado aí com suporte nível 2. A gente está muito feliz com isso, né, Tati? Sim. E vamos entender um pouquinho, né, de como é que essa história tão legal também aí do Nicolas. Tati, ele fazia, né, já medicina integrativa, né, há alguns anos, né? Sim. Ele também tem diagnóstico de encefalite, né? Então a gente sabe, meu filho também já teve também, então a gente sabe o quanto que essa comorbidade ela é cruel, né, com as crianças, principalmente quando a gente fala de regressões e tudo, né, pós-vírus. E você já vinha fazendo muita coisa, né? Feito outras técnicas, mas mesmo assim você sentia que faltava um empurrão extra, né? O que mais te incomodava, assim, que você via que tinha um espaço importante para melhora no desenvolvimento do Nicolas? Além do diagnóstico de encefalite e do autismo, o Nicolas tem TDAH. O que eu observava que o Nicolas precisava, né, de um empurrãozinho ali, de uma ajuda que as terapias convencionais e já os tratamentos que a gente vinha fazendo não estava dando resultado, era com relação à agitação, à seletividade alimentar, a parte comportamental também, né? Na escola, por exemplo, ele não ficava sentado, então automaticamente como que ele iria aprender se ele não ficava sentado? E aí sempre vem aquela dúvida, né? Ah, eles têm atraso cognitivo, né? Que a gente recebe muito esse diagnóstico, né? Infelizmente, né? Infelizmente, as crianças, né, que têm comorbidades e muitas vezes, né, isso as impede de se desenvolver, focar, concentrar, elas acabam tendo de forma equivocada, né, um diagnóstico de atraso, né, cognitivo, e muitas vezes a gente vê que não necessariamente era isso, mas você tinha toda uma falta de atenção e foco para que ela pudesse minimamente, né, acessar o conteúdo e se desenvolver. Pelo Nicolas ser não verbal, então a questão dele achar que não está sendo compreendido, né, não conseguir se comunicar, isso também atrapalhava, porque ele acabava se desregulando. Então, muitas vezes a gente deixava de sair por ele se desregular com facilidade, não saber se o lugar ia ser inclusivo, se não ia, como a gente ia agir no momento que ele se desregulasse. E após o merge, quer dizer, durante, né, a gente já começou a ver evolução, melhoras desde a primeira sessão. Agora me conta, só pra gente ver, vocês fizeram 20 sessões, não foi isso? Isso. Foram 20 sessões. Você tinha algum receio do merge? Tinha. Qual era o teu receio maior? Acho que é importante a gente falar isso, porque muitos pais acabam, né, tendo, né, uma certa resistência, né? E me fala um pouquinho, qual era a sua resistência? Eu tinha receio se ia ser permanente os ganhos. Eu tinha receio se meu filho, o fato dele ter encefalite, porque gera dor de cabeça, se ele iria ter dor de cabeça, né? E graças a Deus ele não teve, porque as dores de cabeça, quando ele tem vômitos, né? Então, por mais que ele não seja verbal, dá pra saber nesses momentos. Então, não teve isso, graças a Deus. E não perdeu o que ele adquiriu. E você também tinha uma preocupação, que eu lembro que você falou comigo, né? Que algumas outras mães, amigas também tinham. Cara, como que ele ia colocar a touquinha, né? Se ele era agitado, né? Você tinha também essa preocupação, Sim, né? a gente já tinha ido 2 vezes em hospital de nome, eu nem vou mencionar qual, mas era um hospital bom, e para tentar fazer o eletro básico convencional. E a gente não conseguiu fazer. O eletroencefalograma de 12 Isso. horas, né? Então a gente não conseguiu fazer porque ele não deixava nem colocar, né, os eletrodos na cabeça. E aí eu falei, não vai dar certo, né? E aí a equipe é super acolhedora e me surpreendeu, porque o Nicolas deixou fazer, no entanto que quando a gente foi fazer o último eletro do segundo ciclo, ele entrava direto na sala e ele queria colocar a touquinha, o fato também, né, de vocês mandarem o vídeo pra gente apresentar pra criança isso, antes também facilita. A previsibilidade. Exatamente. Né? Então, eu mostrei, quando chegou aqui, ele foi exatamente na cor da touquinha que tinha no vídeo, ele colocou o cinto, eu nem tinha observado que tinha o cinto, mas ele observou, e aí ele pegou, e foi super tranquilo, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. E aí, me conta, já durante o merge você já começou a ver resultados, né? A partir da qual sessão? Da primeira. Primeira? Da primeira. Nossa, que incrível. Da primeira. Como na foi? primeira, o Nicolas ficou tão tranquilo, não ficou sonolento, não, mas ele ficou muito tranquilo. Eu falava, meu pai do céu, a criança tá zen, tá muito tranquilo. E aí, na segunda sessão, a gente chegou pra fazer a segunda sessão, o Nicolas entrou, pegou o urso, e ele virou e falou, urso. E aí foi indo cada vez mais, a gente vendo resultados. Na segunda sessão também do segundo ciclo, ele falou uma frase, que foi a primeira frase da vida, né? Legal. E para uma criança não verbal, isso tem muito significado. E não foi uma frase qualquer, foi uma frase funcional. Que frase que foi? Ele falou, eu já coloquei, porque no caminho, a gente vindo, ele tirou o tênis. E aí, quando chegou aqui no estacionamento, meu marido falou, Nicolas tem que colocar o sapato, porque ele queria abrir a porta do carro. Nicolas tem que colocar o sapato. E ele não respondia, e ele ali. Aí eu falei, Nicolas tem que colocar o tênis. Aí ele virou pra mim e falou, eu já coloquei. Nossa. Você não caiu pra trás, não? Eu só acreditei que de fato aconteceu porque eu não tava sozinha. Porque senão eu ia pensar assim, é uma coisa que eu quero tanto,
que eu tô ouvindo coisas, né? Eu sei. E aí o fato de eu não estar sozinha, eu falei, então, aconteceu, porque meu marido olhou e falou, ele respondeu, eu já coloquei, eu falei, foi isso mesmo que eu ouvi, então eu não tô doida. E daí em diante, assim, sabe, a gente foi aumentando... Relaxaram, né? Sim, Relaxaram, sim. porque viu que tá dentro dele, né? É só acessar o que tá dentro dele que as coisas vão vir, né? Sim. Então, assim, você ir na última reunião, igual agora, da escola, e falar, o Nicolas tá ficando sentado, coisa que o Nicolas não ficava. O Nicolas tinha a pega errada do lápis, né? Que ele segurava assim, ele tá pegando certo. Deram uma atividade pra ele fazer, e antes de nem explicar, não tinha nem explicado a atividade, o Nicolas conseguiu fazer a atividade sem nem explicação. Aí a moça que fica com ele, a auxiliar, ela olhou e falou assim pra professora, com o olho cheio de lágrimas, que a professora me contou. Ele fez, eu nem expliquei. Sabe? Você colocar seu filho na natação, que ele não fazia natação antes do Mert, mas o Nicolas tem hiperfoco por água e por gelo. Então eu achava que ia ser uma coisa que não ia fluir, que ele não ia obedecer regras, né? E tudo mais. E não. O Nicolas começou a fazer, na segunda aula o professor perguntou, ele já fazia? Eu falei, não. Na terceira aula ele perguntou de novo, ele já fazia? Eu falei, não. Aí ele falou assim, mas ele tá indo super bem, ele obedece os comandos, ele tem a coordenação motora, ele tá obedecendo em tudo. E eu só fui ficando cada vez mais feliz de ver a evolução do meu filho e automaticamente, então, ele acaba tendo mais foco, mais concentração, entender, né? Porque se ele não presta atenção, não tem como ele entender, não tem como ele seguir uma regra, ele não tem como ele aprender. É verdade. Então, ele tá com mais intenção de fala, tudo que a gente pede pra ele falar, ele tenta falar. Tem coisas que a gente não compreende? Tem coisas que a gente não compreende, mas a grande maioria a gente compreende o que ele fala, né? Então, os terapeutas, né, dar um feedback e reconhecer que o Nicolas está tendo evolução é gratificante. Seletividade alimentar também. Nossa, isso é demais, né? Porque ainda mais a gente que sabe da importância da nutrição, que já vem, né, nesse caminho da medicina integrativa preventiva, né? Eu acho que é melhor falar, não é nem integrativa, é preventiva, em que a gente consegue avaliar, né, de fato, quais são os nutrientes que estão faltando, a gente trabalha na suplementação, a gente trabalha, né, fazendo detoxificação quando eles não têm essa capacidade para fazer. Então, quando a gente segue essa linha, é muito importante você ter uma nutrição balanceada também, né? É como se fosse o mais importante do processo, o resto é coadjuvante até. Mas quando a seletividade está muito forte e você não consegue tirar todos os nutrientes da comida, é muito desafiador. É muito desafiador. E fora que isso quando eles não querem ir por aquele caminho do industrializado, etc., né? Que acaba sendo uma válvula de escape também. E o que ele está comendo agora? O que ele comia antes? Eu quero saber, não. O que ele está comendo agora? Porque para mim isso de tudo, gente. A criança começar a comer, para mim é muito, mas é assim, uma das coisas mais importantes que tem, porque todo o resto vai vir a partir disso, com certeza. O Nicolas, ele tem uma questão de uma deficiência autoimune, então automaticamente ele já tem uma predisposição a ter uma inflamação gastrointestinal. E ele só aceitava comer arroz e batata. E excesso de carboidrato pode vir a ter uma inflamação gastrointestinal. Então eu tinha uma preocupação muito grande. Quando ele comia outras coisas, eu até conseguia camuflar alguma coisinha ali, algum outro nutriente. Mas com arroz e batata não tem como. A cor muda, o sabor muda, porque são... É branco, né? É branco e amarelinho ali. Como é que você vai camuflar? Não tem como. Não tinha. E depois do Mert, durante, né? Não foi nem depois, foi durante, o Nicolas já começou a aceitar tudo. Pelo menos experimentar, ele experimenta. Tudo, tudo? Tudo. Carne, frango, peixe, tudo. Verdes, legumes, tudo. Ele experimenta. E aí, automaticamente, ele vai selecionar o que ele gosta ou não. Mas pelo menos experimentar. Igual, desde bebezinho, ele nunca aceitou maçã. Olha só. Nunca gostou de maçã. E a gente indo pra ecoterapia, a gente sempre leva uma maçã, uma banana, uma cenoura pra oferecer pro cavalo. E ele levou uma maçã, ele pegou a maçã e começou a comer no caminho. Olha. E ele mastigou e engoliu. Né? Então não foi só, experimentei. Não, e era uma fruta que ele nunca gostou. Que legal, que legal. Nossa, que incrível. É um dos resultados mais impressionantes que a gente tem com crianças, né, de suporte nível 3, né, que agora tá caminhando pro 2. Sim. E eu fico muito feliz, Tati, porque assim, isso mostra o quanto que o Mert, quando você tem uma abordagem integral, ele vem como essa cereja do bolo que muda o jogo, que muda tudo. E a gente falava isso, né? A gente falou isso antes. Eu falei, olha, alguma coisa no meu coração, eu te disse isso? Alguma coisa no meu coração diz que vai ser um divisor de águas pra ele e vai mudar completamente a vida de vocês, né? Como é que tá a qualidade de vida hoje? Você e seu esposo agora? Bem melhor. De você sair, ele compreender que tem que aguardar. Igual a gente foi na praia. Novamente, de frente pra água, que antes ele chegava, ele já corria, ele não tem medo de onda, não tem medo de nada, ele já entrava. E aí eu falei, tem que esperar o papai. E ele ficou na onde era rasinho, esperando. Olha só, que legal. Então é totalmente diferente. E teve alguma coisa que era não desejável, que você teve que contornar, né? Porque tem os desafios também do Mert, né? O Mert é aquela coisa, gente, a gente aumenta o estado de presença da criança, tem a personalidade da criança. E aí, como é que foi isso? Então, a personalidade dele eu não posso reclamar muito, porque é a minha, é? né? Então ele puxou a mãe.
E eu tenho que saber lidar com a minha própria personalidade. Então, esse foi o desafio maior, vamos dizer assim. Dá um exemplo. Ele persistir no que ele quer, né? O Nicolas, ele não fazia escolhas, né? Então, se eu colocasse uma roupa nele, ele ficava. A roupa que eu colocasse, ele aceitava. E agora não. No entanto, que um dos dias que a gente veio pro merch, o Nicolas veio de camiseta e cueca e a calça na perna. Por quê? Eu tinha colocado uma calça e uma camiseta, ele não gostou e ele tirou. E aí eu falei pro meu marido, leva ele e fala pra ele escolher uma. E ele foi lá e pegou outra camiseta e outra calça e colocou. A camiseta ele aceitou, a outra calça não, então ele veio com ela na perna. Quando chegamos aqui, eu falei, Nicolas, você precisa colocar, senão você não vai subir. Aí ele colocou, quando a gente chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi tirar a calça. Olha só. Então ele tá tendo escolhas, ele tá escolhendo, né? Tá tendo tá demonstrando a personalidade dele. Sim, é verdade, isso é muito importante. E isso vai continuar, né? Então, assim, mais um ano e meio, você vai ver coisas novas, né? Porque o merch, né, gente, ele também, além dos ganhos ao longo do tratamento, a gente tem também os ganhos progressivos. Então, cada dia você vai trazer novas situações, eu tenho certeza que você vai se surpreender com ele. E agora, Tati, o que você diz aí para as mães que estão com dúvidas, para os pais que estão com dúvidas? Qual que é o teu conselho, né? Você que já passou por tanto tratamento, né? Que deu já andou tanto, né? Buscou tantas alternativas. Qual é o conselho que você dá para eles? Façam. Façam porque vale a pena. Vale a pena. E você vai ter uma outra criança dentro da sua casa. Os ganhos... eu não tenho palavras para falar sobre os ganhos. Não tenho. E de verdade, devido ao Nicolas já ter feito antes outras neuromodulações, eu não imaginava que seria tão diferente. Eu falei também isso, né? A gente falou bastante disso, é totalmente diferente de qualquer outro tipo de neuromodulação. É impressionante mesmo. E óbvio, né, gente, os resultados são individuais, né? Eu sempre gosto de frisar muito isso. Cada criança é uma criança, né? E a gente sempre gosta de preconizar isso, porque, óbvio, por exemplo, tem muito pai que, eu quero que meu filho fale também. É muito desafiador para uma criança de esporte nível 3 falar, né? Então, o volume, né, de esforço que ela tem que fazer, ela tem que estar muito bem ali para que ela fala sair. Então, a gente sempre tem que pensar nas condições precedentes da fala, né? O contato visual, a intenção de fala, o estado de presença. E é óbvio que o merch, ele vai te trazendo essas condições precedentes para você logo chegar. O que aconteceu com o Nicolas é que já no primeiro ciclo de tratamento ele já começou a falar. Mas a gente sabe que isso é individual e depende da história e da condição de cada uma das crianças. Eu gosto sempre de reforçar bastante isso. A gente sabe que tem criança em apraxia muito severa, né, que tem outras questões motoras que impedem a fala também. Mas, no geral, a gente sabe que a melhora é global. A gente nem consegue determinar, né, Tati? O que foi, onde foi, porque é tão global a mudança que realmente parece que outra criança... Sabe assim, uma vez uma mãe falou uma coisa que assim, parece que meu filho amadureceu. Parece que entrou uma criança, ela falou comigo, de 6 anos, é uma criança de, sei lá, 6 não. Na verdade, ele tinha 6, mas ele tinha a sensação que, neurologicamente, ele tinha uns 3, 4 anos. E aí, ele saiu uma criança muito mais madura. Né? Então, eu também sinto isso em relação ao João. Acho que você sente isso mais também, né? Porque eles acabam sendo muito infantilizados também e eles têm dificuldade meio de se encontrar. E quando eles voltam, né, pro estado de presença deles natural, parece que encaixa com tudo e amadurecem, né? Sim. Rapazinhos, né? 8 anos, né? Que nem o João, viram rapazinhos, né? Daqui a pouco pré-adolescentes. Verdade. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. E tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.